Trump acaba de eliminar o líder do Irã. O ataque dos Estados Unidos provocou explosões, mortes e uma resposta imediata. Mas por que isso aconteceu? E o que pode acontecer agora? A gente vai descobrir tudo isso agora, então vem pro vídeo. A tensão vinha aumentando há meses, principalmente depois que as negociações sobre o programa nuclear iraniano não deram certo. No dia 28 de fevereiro de 2026, a situação mudou de vez. Uma ação militar coordenada pelos Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump e com o apoio estratégico do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, atingiu alvos importantes dentro do Irã. As cidades de Taran, Isfahan e Qom tiveram explosões. Os ataques miravam instalações ligadas ao programa nuclear e centros de guarda revolucionária islâmica. Entre os mortos estavam o general Hossein Salami, que era o comandante-chefe do corpo de guardas da Revolução Islâmica. Ele era uma das pessoas mais importantes na estrutura militar iraniana e responsável por organizar as alianças do país com grupos no Líbano, na Síria e no Iraque. A morte de Salami foi vista como um golpe direto no coração militar do governo liderado pelo Ayatollah Ali Khamenei, que é a autoridade máxima no Irã e o comandante supremo das Forças Armadas. O governo dos Estados Unidos disse que a operação foi para prevenir e se baseou em informações que indicavam um grande avanço no enriquecimento de urânio. O governo israelense afirmou que o Irã estava perto de um ponto sem volta na capacidade de produzir uma arma nuclear. Donald Trump declarou que a ação era necessária para proteger aliados e evitar uma ameaça futura ao território americano. Benjamin Netanyahu disse que Israel não permitiria que o Irã tivesse capacidade nuclear militar e que a operação era uma questão de sobrevivência nacional. O motivo imediato teria sido o fracasso das negociações que aconteceram em Genebra poucos dias antes dos ataques. Representantes dos Estados Unidos, da União Europeia e do governo iraniano tentavam definir novos limites para o enriquecimento de urânio. As conversas terminaram sem nenhum acordo. Depois dos bombardeios, o Irã reagiu rápido. O Conselho Supremo de Segurança Nacional, um órgão estratégico do governo liderado por Ali Khamenei, anunciou que responderia de forma equivalente e forte. Mísseis balísticos e drones foram lançados contra Israel e contra bases americanas espalhadas pelo Oriente Médio. Além dos alvos militares, a resposta também atingiu pontos importantes em países aliados dos Estados Unidos. Nos Emirados Árabes Unidos, a cidade de Dubai registrou explosões depois que drones foram interceptados, que tinham como possível alvo áreas próximas ao centro de logística e comércio. O espaço aéreo foi fechado por um tempo, voos foram cancelados e houve pânico em regiões perto do aeroporto internacional. Esse episódio aumentou a sensação de que o conflito não ficaria só no Irã e em Israel, mas poderia atingir centros econômicos que eram considerados fora da linha direta de confronto até então. Cidades israelenses como Tel Aviv e Beit Shemesh tiveram impactos. Prédios foram danificados e houve vítimas. O sistema de defesa aérea interceptou parte dos projéteis, mas não conseguiu evitar todos os estragos. No Irã, o Ministério da Saúde informou centenas de feridos e mais de 500 mortes por causa dos bombardeios iniciais. Entre os locais atingidos estava uma escola na cidade de Minab, o que aumentou ainda mais a pressão internacional. Horas depois dos bombardeios, o presidente Donald Trump fez uma declaração que elevou ainda mais a tensão internacional. Em um pronunciamento oficial, ele afirmou que Ali Khamenei havia morrido durante a ofensiva e declarou que o líder iraniano era uma das figuras mais perigosas e perversas da história moderna. Segundo Trump, a operação havia eliminado o centro de comando ideológico do regime. Nos dias seguintes, a escalada atingiu outros países da região. Segundo um levantamento da rede Al Jazeera, pelo menos 12 países sofreram impactos diretos ou indiretos, incluindo Israel, Bahrein, Iraque, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar,
Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Líbano e Chipre. 3 soldados americanos morreram depois de um ataque iraniano contra uma base no Kuwait. O Pentágono confirmou as perdas e colocou forças adicionais em estados de alerta. O Estreito de Hormuz, que fica entre o Irã e Omã, foi fechado temporariamente por questões de segurança. Essa região é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, por onde passa cerca de 1/5 de petróleo comercializado globalmente. A simples ameaça do bloqueio fez o preço do petróleo subir imediatamente nos mercados internacionais. Essa ofensiva não surgiu do nada. Em junho de 2025, os Estados Unidos já tinham feito ataques contra instalações nucleares iranianas. Na época, também sob o comando de Donald Trump, o governo alegou que Teherã havia ultrapassado limites aceitáveis de enriquecimento de urânio. Para entender o centro de disputa, é preciso voltar à história do programa nuclear iraniano. Antes da Revolução Islâmica de 1979, o Irã tinha relações próximas com os Estados Unidos. Durante o governo de Shah Mohammad Reza Pahlavi, o programa nuclear teve apoio técnico ocidental. Depois da revolução que levou o Ayatollah Ruhollah Khomeini ao poder e criou a República Islâmica, as relações com o governo dos Estados Unidos foram cortadas. Desde então, o programa nuclear passou a ser visto como uma ameaça pelas potências ocidentais. O governo iraniano sempre afirmou que suas atividades tinham objetivos pacíficos, como a geração de energia. Estados Unidos e Israel, porém, dizem que existe uma intenção militar. Em 2015, foi assinado o Plano de Ação Conjunto Global, um acordo entre o Irã e potências como Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha. O acordo limitava o enriquecimento de urânio e previa inspeções internacionais em troca de suspensão de sanções. Em 2018, Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo, alegando que o tratado não era suficiente para conter o avanço iraniano. Sanções econômicas foram restabelecidas. O Irã respondeu tomando níveis mais altos de enriquecimento. Ao longo dos anos seguintes, sabotagens, ataques cibernéticos e assassinatos de cientistas nucleares aumentaram a tensão. Além da questão nuclear, há fatores políticos internos. O Irã enfrenta inflação alta, dificuldades econômicas e protestos que são reprimidos com força. O líder supremo Ali Khamenei mantinha autoridades máximas sobre as forças armadas e sobre decisões estratégicas. No cenário americano, o conflito também tem consequências políticas. Perdas militares e uma guerra prolongada podem desgastar a imagem de Donald Trump. Pesquisas recentes mostram que uma parte significativa da população americana teme um novo envolvimento longo no Oriente Médio. Em Israel, Benjamin Netanyahu enfrenta desafios políticos internos, incluindo investigações e pressão de oposição. Um conflito externo tende a fortalecer o apoio em momentos de crise. No plano internacional, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, criticou os ataques e pediu calma, alertando para o risco de uma escalada descontrolada. O governo da China, liderado por Xi Jinping, defendeu um cessar-fogo imediato e a estabilidade regional, destacando os impactos econômicos globais. O Irã também mantém relações estratégicas com a Síria de Bashar al-Assad e com grupos como o Hezbollah no Líbano. Esses laços aumentam o risco do conflito se espalhar indiretamente. Economicamente, o impacto já é sentido. Qualquer interrupção prolongada na produção ou no transporte pode pressionar os preços globais. A alta no petróleo significa aumento nos custos de transporte, alimentos e energia. Países emergentes tendem a sofrer mais com a saída de dinheiro e a desvalorização da moeda. No Brasil, isso pode se traduzir em dólar mais caro, pressão inflacionária e aumento nos preços dos combustíveis. Especialistas alertam que confrontos diretos entre Estados Unidos e Irã têm o potencial de envolver muitos participantes regionais e globais. A presença de bases militares americanas espalhadas pelo Oriente Médio aumentam o risco de novos ataques. Neste momento, o mundo acompanha cada declaração de Donald Trump e cada movimentação do governo de Benjamin Netanyahu.
O conflito ainda pode ser controlado por meio de negociações ou pode entrar em uma fase mais ampla e prolongada. A guerra entre Estados Unidos e Irã não é apenas uma disputa regional, ela envolve o equilíbrio nuclear, alianças estratégicas, controle de rotas de energia e estabilidade econômica mundial. O próximo movimento de qualquer um desses líderes pode definir se estamos diante de um conflito limitado ou do início de uma nova crise global de grandes proporções. Agora a pergunta é simples: isso vai parar por aqui ou vai virar uma guerra ainda maior? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aí se ainda não for inscrito e deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo.